Muito bem, amigos, estamos novamente juntos pelo Palavra de Honra, sempre na sua cidade, no seu canal predileto, preferido. Em Jaguariúna, TV Artes Cultura, em Indaiatuba, TV Sol e também agora Americana TV, todo dia você confere, além do Instagram, Spotify, outros meios tecnológicos de comunicação e pela rede QDM de televisão. E no programa de hoje eu vou conversar com o mentor da rede QDM, o CEO da rede QDM, Rodrigo Franco. Que bom ter você aqui, viu, meu caro? Eu que agradeço aí pelo convite. Satisfação estar revendo o amigo mais uma vez, estar participando do Palavra de Honra. E nós vamos conversar logo depois do nosso break. Imagine uma rede de televisão que cresce a cada dia, dedicada à família brasileira. Na tela, você encontra um mosaico de culturas, um reflexo autêntico de cada região do Brasil. Nossa programação é como um abraço caloroso, abrangendo histórias que ecoam em todo o país. Desde o sul até o norte, do litoral ao sertão, trazemos a diversidade em cada cena, seja em dramas emocionantes, documentários reveladores ou programas que inspiram. Estamos aqui para conectar você à riqueza cultural do nosso Brasil. Sintonize Rede QDM de televisão e faça parte dessa jornada televisiva que cresce a cada momento, dedicada a unir corações e lares em todo o país. Rede QDM de televisão, a rede da família brasileira. Rodrigo Franco, o prazer é meu. Antes de mais nada, é um prazer, assim, eu acho que a partir do momento que eu conheci a rede QDM, eu percebi a amplitude que um programa de televisão, que uma mensagem pode tomar. A rede QDM surpreende em termos de profundidade, de abrangência. Eu fiquei impressionado com você, viu, Rodrigo? Obrigado pelo carinho aí, pelas palavras. Isso foi assim ao longo de 22 anos. Nós começamos em 2006 aproximadamente e sempre com a ideia de ser multiplataforma. Então naquela época o impresso ainda falava mais alto, até certo tempo. Então eu trabalhei mais com a parte de jornalismo com propaganda. Você é um publicitário. Você começou a vida na publicidade. Comecei com a publicidade. Mas era uma coisa mais humilde, o projeto de um tabloide de propaganda. E tinha outros na época que disputavam espaço em Campinas. E só que aí eu conheci um empresário da região que tinha um jornal, um noticiário que era a cada 15 dias. Como nós estamos falando para o Brasil inteiro, que região é essa? Campinas mesmo. Campinas, tudo em Campinas. É. Começou em Campinas. E com esse jornal ele falou, vamos fazer uma parceria. Eu tenho um jornal de notícias, mas eu não estou dando conta de fazer sozinho. Você já está fazendo essa parte, vamos juntar as forças e vamos fazer o jornal. Esse jornal não existe mais, mas se chamava Em Destaque. E ele também, por coincidência, era diretor de uma rádio na cidade, uma rádio comunitária, e me convidou até para fazer o programa de rádio. Aí começou ali a experiência jornalística, mais a experiência do rádio. E aí eu comecei a fazer, o programa era diário, comecei a criar moldes que não existiam, até porque eu não vim do rádio, eu sou autodidata, eu não tinha curso de nada. Então, eu tinha que inventar meios daquilo da audiência e também retorno financeiro. E aí eu fui criando moldes, até chegar a parte que eu comecei a entrar no vídeo, que foi uma parceria que eu estava fazendo com a igreja, que queria gravar os testemunhos e tal, e eu comecei a entrar nessa Igreja Universal. Universal. É isso. Aí tinha uma sede regional, eles estavam querendo gravar uns testemunhos da igreja, comecei a ajudar, aí comecei a aprender um pouco do vídeo. Aí eu criei hoje existe o portal Atitude New, ele começou com isso, porque nós tínhamos um quadro no rádio, que era a participação do telespectador. O que é algo sensacional, né? Porque daí você vê a sua audiência interagindo com o programa, né? Exatamente. Até essa experiência eu trouxe para as coisas atuais, que até comento depois.
Mas o fato é que eu comecei a deixar as pessoas participarem, algo que não era muito comum. No máximo, a pessoa ligava pedindo uma música. Você não deixava a pessoa participar de outra maneira. Aliás, esse é o sucesso das redes sociais, as pessoas participam. É interatividade. Interatividade. Então, eu comecei a perceber isso lá atrás e comecei a criar moldes das pessoas participarem, não apenas ligando pedindo música, mas dentro de cada projeto. Então comecei a criar um site onde as pessoas pudessem participar, dar opinião e a gente cobria os eventos da região e transmitia em vídeo no site. Aí era uma tecnologia bem difícil, porque não tinha celular conectado. Que época isso, mais 2008. Ainda já era meio precária a coisa, né? Nossa, e para você assistir só no computador. E ainda um mês carregando o vídeo lá para depois... Pesado. Era isso mesmo. Mas foi legal que aquela experiência foi trazendo para as coisas atuais. Sim. E a QDM surgiu como? Aí a QDM, ela era um quadro da rádio, que tinha um momento Que Demais. Porque a gente fala, pô, que demais ter você aqui, participa aqui do momento Que Demais, tá um quadro do rádio. Daí virou a QDM e virou uma marca, né? Aí como eu saí do rádio, eu transformei a QDM num canal de TV. Ficou TV Que Demais. Aí a TV Que Demais, ela era uma TV por assinatura, já iniciou como TV por assinatura, já começamos multiplataforma, porque pelo site também você conseguia assistir, começou a surgir as plataformas do streaming, a gente começou a entrar também, para não ficar restrito só ao cabo. E aí chegou o momento que a gente começou a fechar afiliadas, apesar de canal fechado não precisar de ter afiliadas como a TV aberta, mas a gente tinha, chegamos a ter 7. Aí por isso que ficou Rede, aí a gente abreviou o TV Que Demais para QDM, aí ficou Rede QDM, porque a gente transmitia, como faz a TV aberta, o mesmo molde, mas no canal fechado. E aí tinha as afiliadas, tinha programas regionais, retransmitia as outras programações, às vezes operadoras que a gente não estava, a afiliada estava, então a gente começou a cobrir mais regiões. Cobrindo mais regiões, novas operadoras regionais começou a se interessar. E aí eu percebi uma outra oportunidade. Por exemplo, se você entra numa operadora grande, automaticamente você já espalhou pelo Brasil inteiro. Isso. Mas eu percebi que as pequenas somadas superam em muito a audiência das grandes, em cobertura, e principalmente que elas nos dão a oportunidade de colocar você no site delas, na hora de promover o serviço. E a linguagem é diferente, né? Porque é uma linguagem muito mais próxima das pessoas, né? O que a gente tem na grande mídia é uma padronização, né? Você tem uma padronização, inclusive, da linguagem, né? E localmente é uma riqueza cultural que está se perdendo e que esse tipo de trabalho resgata. Eu acho isso fundamental. Você foi um visionário, viu, Rodrigo? Porque isso é algo que a gente sente que está voltando. As pessoas querem saber o que acontece na sua localidade, né? Exatamente. E aí eu trouxe aquela experiência do rádio também, das pessoas participarem, criando até um programa que eu faço, chama Fala Cidadão. Esse Fala Cidadão, as pessoas não participam só dando opinião no WhatsApp, nas redes sociais. A gente vai com a equipe na rua e pega a opinião das pessoas sobre os temas abordados no estúdio. Então a pessoa participa e automaticamente ela já vai contar para todo mundo que deu entrevista na televisão e já reflete na audiência. Porque ela vai chamar todos os contatos dela para ver ela dando entrevista. Agora, a QDM hoje entra em que estados? Como é que a gente assiste a QDM? Ela está em todos os estados, inclusive fora do país, mas a nossa maior parte é em operadoras regionais. Porque as operadoras regionais, elas têm uma receptividade melhor com o canal e elas também nos promovem na região. Porque ela coloca nas redes sociais, programa novo da Rede QDM. Eu aviso algumas delas, elas já colocam nas redes sociais delas. Então, por exemplo, aqui agora, nosso programa está sendo visto em São Paulo, por exemplo? Sim, São Paulo, Litoral, todos os estados. A gente não vamos dizer aqui que você cobre 100% do território, até porque você fica restrito ao alcance da operadora, mas nós estamos em todos os estados. Aqui em Campinas? Campinas também. Mais de um, inclusive. Até provedores, desde que provedores de internet também foram habilitados a vender planos de televisão, a gente entrou em vários, mais de 100. Sim, Norte e Nordeste. Também. Lá pela Tel Telecom. E Rio Grande do Sul? SAT, operadora de TV a cabo. Tem várias operadoras. Tem várias. Às vezes no mesmo estado tem várias. Aqui, me dá um exemplo de nome de operadoras. Campinas aqui tem a Net Center, tem a HD Telecom, Paulínia Net.
que me vem à cabeça aqui na região de Campinas. Tá aí. Tem a SAT, inclusive, tem provedores na cidade que vendem planos de canais da SAT. Porque as operadoras, tem operadoras, por exemplo, vou dar um exemplo, a CDN. Ela é uma operadora que tem mais de 1 milhão de assinantes, mas ela não vende para o consumidor final. Ela vende para o provedor usa o aparelho dela, o modem dela, põe até o nome do provedor em cima, mas os canais vêm da CDN, não vêm do provedor. Ele só revende. Mas para quem está em casa, é como se o canal fosse do provedor. Aqui parece que alguns bairros têm em Campinas, né? Aqui, Sim. quando eu falo, nós estamos na Vila dos Pássaros, em Campinas, né? Então, no estúdio Vila dos Pássaros, e alguns canais, por exemplo, Ouro Verde tem um canal específico, bairros que cresceram bastante e dão uma audiência quantitativa importante, né? Além disso, às vezes as pessoas falam assim, mas a TV por assinatura está em crise. É porque eles levam em consideração somente os números das grandes. Mas as pequenas, ela não tem esse problema. Porque para ela brigar com a grande operadora, como a infraestrutura dela é menor, o custo dela é menor, ela consegue mexer nos valores das mensalidades. As grandes não, para o sinal dela, a programação chegar até sua casa, normalmente não vem da sua cidade, vem de outro lugar. Ela precisa ter toda uma estrutura e ela não consegue competir. Então, ela vai perdendo assinantes. Aí chega um provedor com uma oferta de internet menor, com televisão, com tudo mais barato, ele vai trocar o grande por aquele pequeno, porque ele sabe até onde reclamar. Porque às vezes uma grande, você fica horas na linha tentando ser atendido para solucionar o seu problema. O regional não. O regional você vai lá na porta dele, você sabe onde é o endereço dele. Tá aí. Então, eu percebi que os pequenos somados, eu tenho uma audiência maior do que se eu tivesse numa grande, somente numa grande. Nós vamos continuar a nossa conversa, Rodrigo, no próximo bloco, falando do jornalismo, né? Porque você é um empreendedor e me conquistou aqui já há algum tempo. Nós estamos sempre conversando e firmamos nossa parceria efetivamente, nosso contrato de parceria há pouco tempo agora. E eu sou muito entusiasmado com as suas ideias, porque eu acho você jovem, perto pelo menos de mim, obviamente que você é muito jovem, e um empreendedor. E ser empreendedor na área da comunicação hoje é preciso pensar em inovação tecnológica, em como descobrir novos públicos, o que você faz com muita competência. Eu vou fazer um breve intervalo e a gente volta já. O PHS Samaritano Saúde é o plano de saúde ideal para você, sua família ou empresa. Com mais de 2.300 médicos credenciados e uma ampla rede hospitalar. Oferecemos centros clínicos, exames, internação, maternidade, UTIs, medicina preventiva e telemedicina. Se ética, excelência e humanização é tudo que a sua saúde e de quem mais importa merece, você já sabe onde encontrar. PHS Samaritano Saúde, nós cuidamos de você. Transformar sua carreira pode começar agora. A Unifad está com o vestibular aberto para o meio do ano. Escolha entre cursos de saúde, engenharias, negócios e tecnologia. Em uma instituição com nota máxima no MEC e estrutura completa para sua formação. Aproveite as condições especiais na matrícula e dê o primeiro passo para o seu futuro. Inscreva-se agora. Muito bem, aqui o Palavra de Honra, sempre pela Jovem Pan News Campinas, né? Não posso esquecer da Jovem Pan News Campinas, porque ele leva também a nossa voz. Não temos imagem na Jovem Pan aqui de Campinas, mas a nossa voz, o nosso programa, ele entra aí em 60 cidades da região, e isso é muito importante. É muito importante para a gente divulgar essas informações de comunicação, para as pessoas entenderem como é um momento vibrante, dinâmico, né? As coisas, a tecnologia veio para nos ajudar. E eu entrevisto o Rodrigo Franco, que é o CEO da Rede QDM de televisão. Aliás, são vários canais que você tem, não é? A gente, ao todo são 6, e um portal de notícias e a nossa plataforma do streaming. Rodrigo, jornalismo. Jornalismo não é coisa fácil para se fazer, né? É coisa que exige gente na rua, isso você já mostrou ter competência para fazer, uma infraestrutura. E nós
vamos brevemente começar o jornalismo da QDM, né? Inclusive com a nossa parceria. E eu gostaria que você explicasse como é que é essa estruturação de um jornalismo competente, começando aqui, Piracicaba, Campinas, na nossa região. O que você pretende com esse projeto? O jornalismo sempre esteve no nosso DNA desde o início, apesar de eu ter começado a minha carreira com propaganda, mas eu não fiquei, menos de um ano já estava envolvido no jornalismo. Então, sempre esteve no começo o jornalismo de entretenimento, com coberturas de eventos, coisas assim, depois passou a ser algo mais sério com o jornal impresso, depois foi para o rádio, foi para a TV. E sempre esteve na pauta sermos multiplataforma já naquela época, apesar de estar no rádio, no impresso, a gente também transmitia de maneira difícil, mas no site, e a coisa foi evoluindo. E mesmo hoje, a mesma coisa. Nós não ficamos reféns só na televisão. Estamos nas plataformas de streaming de terceiros, como a Soul TV, por exemplo, que já vem de fábrica instalada nas Smart TVs, a gente está lá. E várias outras gratuitas, além do cabo, das nossas próprias plataformas, mas também de terceiros, justamente para que a gente pudesse juntar as pessoas e elas pudessem participar de alguma maneira. Não só nas ruas, como eu faço no Fala Cidadão, que eu comentei no bloco anterior, mas também no jornalismo. Porque, por exemplo, você vai fazer um jornal que você fala, a gasolina subiu. O que os motoristas estão achando desse aumento? De novo, ou alguma redução. Então, você deixa a pessoa participar. E às vezes as pessoas falam coisas que às vezes a gente nem pensou. Aquilo trouxe um problema para a logística, isso trouxe um problema para a área da saúde, porque ficou mais caro você fazer o translado de doentes. Então, entra outras coisas que às vezes a gente nem passou pela cabeça de falar e deixa a pessoa compartilhar. Então, com o sucesso das redes sociais veio porque as pessoas participam. Então, a gente começou a estudar meios das pessoas participarem, levarem isso adiante e as pessoas se sentirem representadas, porque não é só o âncora ou o repórter de rua falando, é a pessoa também falando, participando. Então, a gente aproximar mais da população, da sociedade, a gente fica mais próximos dele, a gente tem grandes chances de ter uma audiência positiva e isso reflete automaticamente no faturamento. Sempre a interatividade é a base do sucesso hoje, sim. né? Interatividade não tem como, porque também a população precisa ter voz, né? A gente diz lá na PAN, voz e vez, né? A voz e vez do ouvinte, a voz e vez das pessoas. E cada vez mais pelas emissoras locais, por aquele, eu não digo nem local mais, porque hoje você nem sabe de onde vem a informação, né? Mas a interatividade, ela é necessária em qualquer meio de comunicação, né? Isso eu acho que é fundamental, né, Rodrigo? Exatamente. E foi um desafio porque tivemos que criar novos moldes, novas fontes de receita para não ficar refém de publicidade, de patrocínio, porque o país atravessa um momento crítico e nós não temos, infelizmente, instabilidade jurídica. Muitas das vezes, o que você achava que ia dar certo, de repente, não dá, não tem uma estabilidade. Não, o senhor é advogado, sabe? É isso. Infelizmente, não tem aquela... Tudo é judicializado. Exato. E falta muito a segurança jurídica. A segurança jurídica, cada um decide de uma forma e às vezes passam por cima da própria lei. É uma coisa complicada isso no Brasil, mas acho que é um processo também que exige muito de nós, né? Porque somos nós, eleitores, que definimos essas regras, né? E ainda eu acho que a população não tem isso muito claro no seu dia a dia. Mas estamos começando, Rodrigo. Está aí a importância de termos uma informação veículo... bem clara, bem nítida, transparente, acessível, né? Sim. Mas são muitos meios de comunicação. Você tem também uma veiculação cinematográfica, filmes e tal. Como é que isso é tratado? Porque eu vi um canal que você, agora se me perdoe se eu não lembrar qual é, porque você tem tantos, mas um canal onde a gente podia ver os clássicos do cinema, aí eu curti demais isso. Temos, alguns canais são temáticos, segmentados, como por exemplo a TV Folha do Campo é um canal do agronegócio. Temos uma versão da QDM como TV Kid+, mas Kids infantil, para as crianças. Ainda tem desenho animado. Tem. E às vezes os bons desenhos animados. Tem. É um canal que você pode sentar com o seu filho e relembrar a nostalgia dos clássicos
de desenhos da década de 90, por aí. E você não tem aquela preocupação, porque hoje em dia até, dependendo do canal infantil, você não pode deixar seu filho, a criança assistir, porque não distorce valores, né? E a gente tem esse cuidado de preservar ainda os valores, respeito à natureza, respeito aos mais velhos, aqueles valores que hoje em dia, infelizmente, estão deixando de lado. Então a gente preserva isso com os clássicos e tem sido um sucesso. E aí temos outros canais, como a Blitz TV, passa clipes também que marcaram época, filmes, séries. Então vamos resgatar lá. Você disse o primeiro canal do agronegócio. TV Folha do Campo. Folha do Campo. Se quiser acessar, você acessa até pela internet. Sim, o próprio site, tvfolhadocampo.com.br. Todos os canais têm o site, você consegue ver gratuitamente no site. Dá para até interagir, mandar uma mensagem? Dá, tem um campo lá que dá. Tá aí. Então, primeiro o canal Agro, Folha do Campo. Folha do Campo. .com.br. Aí nós temos um canal chamado Que Tal Channel. É um canal de documentário, é um canal mais educativo, exibe documentários, a gente teve o cuidado também de falar um pouco mais do Brasil, porque quando você vê os canais de documentários atuais, eles falam mais, claro que fala das histórias mundiais que são importantes, Primeira, Segunda Guerra, a economia dos outros países que começou mais avançada do que a nossa, mas assim, a gente também tem que falar mais do Brasil do que deles. Então eu fiz o caminho inverso, ali a gente fala mais do país, mais das nossas histórias, das nossas trajetórias. Então qual é o acesso? É o quitalchannel.com.br. Que Tal Channel. Aí tem o canal infantil, que é a TV Que Demais, com K. Esse é com K de Kids, né? Que Demais. Que já é de desenho. Temos a Blitz TV. A Blitz TV, que é esses clássicos que você viu aquele dia. É blitztv.com.br, mas é Blitz com S, não é Blitz Z. É Blitz com S mesmo. T mudo. BLITS TV. Blitz TV. A Rede QDM, né? Que é redeqdmdetelevisão.com.br. E temos a TV Atitude New. A TV Atitude New é uma TV de esportes. Então lá você vê luta livre, até os antigos Telecats tem lá, que a gente tem verdade. A luta livre da BWF. Mas quando você fala antigos Telecats, não tem o Ted Boy Marino. Não é tão antigo Não, assim, é os atuais, né? Que o Homem-Montanha, o Fantasma, não, mas os atuais. Os atuais, o legal é que a gente fez um acordo, vai para 3 anos com a BWF. Sei. Acho que é só nós e a Band que passa também, não sei se tem outro, mas que eu sabia era nós e a Band que transmite aos Telecats. Você chegou a mandar imagens para a Globo, né, de esportes, né, esporte local, não foi? A gente cobriu o Forja dos Campeões do ano passado e eles colocaram a informação dos campeões no blog, deu os créditos lá no blog do esporte lá, acho que é do Globo Esporte. Tem esportes que eles não conseguem cobrir, né, a verdade é essa, né? Eu não sei como é que foi o trâmite lá. Eu sei que a gente foi o único que transmitiu, né, a final e eles pegaram os créditos lá porque estavam os político, né? Você, não é à toa que não é à toa que é presidente da rede, né? Bem político, mas legal. Olha, um prazer recebê-lo aqui no Palavra de Honra. Espero que essa nossa parceria seja profícua e dure muitos anos. Não sei se eu tenho muitos anos, mas eu vou tentar sobreviver, tá bom? Obrigado, viu, por tudo, pela parceria, Rodrigo pelo convite. Franco. Espero poder estar participando em outras oportunidades. Você também não Sua, fala cidadão. você sabe disso, que agora, daqui para frente, a casa é sua. Obrigado. Tá bom? Um abraço a você. Você trouxe seu pai aqui hoje, né? Uma coisa, fiquei muito feliz em conhecê-lo, porque a vida é feita de uma construção e, normalmente, a construção exige que você esteja próximo da sua família, né? Temos que manter essas tradições, esses laços muito fortes. Verdade. E eu já vi que você é um empreendedor que sabe manter esses laços familiares. Meus amigos, o Palavra de Honra vai ficando por aqui. E na semana que vem, na sua cidade, aqui pela Jovem Pan News, sempre um grande entrevistado. Até lá!